Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de maio. Ministro Ricardo Lewandowski dá 48 horas para que a Anvisa informe quais documentos estão faltando para liberar a importação emergencial da vacina Sputnik V. Diversos estados têm contrato para importar o imunizante russo que teve autorização negada pela agência no fim de abril. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Tribunal do Júri decide se Luiz Felipe Manweiler é culpado ou não pela morte da esposa Tatiane Spitzner. Plenário do STF vai julgar responsabilização por divulgação de informações processuais em sites na internet. No Dia da Memória do Poder Judiciário, reportagem especial mostra como o Superior Tribunal de Justiça preserva e divulga seu patrimônio histórico. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 48 horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informe de maneira detalhada quais documentos faltam para fazer uma análise definitiva do pedido de autorização excepcional e temporária de importação e distribuição da vacina Sputnik V. A decisão foi em ação apresentada pelo Estado do Maranhão, que pede ainda que seja determinado um prazo de 7 dias para que a agência analise a nova documentação sobre o imunizante russo. Além do Maranhão, diversos estados têm contrato para importar a Sputnik V, que teve autorização negada pela agência no fim de abril. No Rio Grande do Norte, Ministérios Público Federal, Estadual e do Trabalho e Defensoria Pública pedem solução para a falta de segundas doses da vacina Coronavac. Foi realizada no dia 7 de maio uma audiência pública no Rio Grande do Norte, mas ela não resultou em uma solução para a falta das segundas doses da Coronavac no estado. Na ocasião, o Ministério da Saúde não se comprometeu a acelerar a entrega dessas doses, apenas prometeu realizar ainda essa semana estudos sobre possíveis permutas ou remanejamento de doses de outros estados. Diante da situação, os Ministérios Públicos Federal, Estadual, do Trabalho e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação civil pública na Justiça contra a União, o Governo e a Prefeitura de Natal para assegurar o quanto antes a imunização de mais de 87 mil pessoas que aguardam pela segunda dose da vacina. O plenário virtual do Supremo reconheceu por maioria a repercussão geral de um recurso que trata da responsabilidade civil por disponibilizar informações processuais na internet. Pela primeira vez, o recurso foi ajuizado pela parte que venceu o processo na instância de origem. Tudo começou depois de uma ação no Rio Grande do Sul, em que uma pessoa se sentiu prejudicada pela divulgação no Google e no site Escavador de uma reclamação trabalhista. Alegou que a publicidade dada ao processo poderia inibir empregadores de contratá-la. Por isso, pediu a condenação dos sites ao pagamento de indenização por dano moral e a exclusão das informações. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A divulgação de conteúdos judiciais que não estão em segredo de justiça foi considerada lícita. Mesmo assim, o site Escavador entrou com recurso no Tribunal Gaúcho, afirmando que a decisão produz efeitos limitados ao Estado. O recurso não foi admitido pelo tribunal, com o entendimento de que a empresa foi vitoriosa no julgamento. Foi quando o site recorreu ao Supremo com pedido de fixação de tese jurídica, válida para todo o país. Em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros do STF entendeu que o caso tem repercussão geral, ou seja, que a decisão sobre ele vai ser referência para outros processos semelhantes. De acordo com o presidente do STF e relator do recurso, ministro Luiz Fux, a partir do momento em que o recurso extraordinário se mostra como o caminho adequado para permitir a análise definitiva da matéria pelo Supremo, é possível que a parte vencedora também ajuize esse instrumento. Ainda, segundo o relator, compete ao Supremo definir o alcance e o sentido das normas constitucionais que garantem a publicidade dos atos processuais, do direito à informação e da segurança jurídica, considerando o direito à vida privada, especialmente no caso de processos trabalhistas e criminais, em que há restrição de pesquisa por determinadas informações,
como o nome das partes, no âmbito dos tribunais. Por fim, alertou sobre o potencial impacto em outros casos diante da grande disponibilidade de conteúdo na internet. Também no plenário virtual, o STF derrubou a imposição de lista tríplice para a escolha do chefe de órgão de perícias em Mato Grosso do Sul. Quem destaca esse caso para a gente é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E por maioria de votos, em julgamento realizado no plenário virtual, os ministros acompanharam o relator, ministro Gilmar Mendes, para dar parcial procedência a uma ação que foi proposta pela ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e que questionava dispositivos de uma lei complementar de 2005 do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a ADEPOL, essa legislação impunha ao governador do estado, chefe do Poder Executivo Estadual, a escolha do chefe da Coordenadoria Geral de Perícias, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública, a partir de uma lista tríplice elaborada por nomes eleitos pelo próprio órgão. A ADEPOL argumentava que a formação dessa lista tríplice usurpava a competência privativa do chefe do Poder Executivo, o governador do estado, para dispor sobre a estruturação da administração pública, criação, extinção, estrutura e mesmo atribuições da administração. E foi nesse sentido que o ministro Gilmar Mendes votou e com ele a maioria, entendendo que a formação dessa lista tríplice violaria sim a competência privativa do governador para dispor sobre essa estrutura da administração pública e acabou declarando a expressão contida no artigo 24 como inconstitucional. Ficaram vencidos apenas os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, para os quais a lei não parecia de qualquer tipo de inconstitucionalidade e, nesse sentido, votavam pela total improcedência do pedido nessa ação direta de inconstitucionalidade. Outras decisões e julgamentos e destaques do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. O PDT pediu que o Supremo anule a licitação da concessão de serviços de saneamento básico da região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o partido, foram violados preceitos constitucionais de valorização do trabalho, pleno emprego e direito à saúde. Para o partido, o leilão ocorrido em 30 de abril deve permanecer suspenso até a apresentação de estudos de impacto socioeconômico em relação aos trabalhadores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, que até então era responsável por esses serviços. Outro motivo apontado seria o descumprimento do marco legal para o setor, que prevê a universalização dos serviços de saneamento. Segundo o PDT, dos 4 blocos ofertados no leilão, o bloco que compreende bairros da zona oeste da capital, como Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, e mais 6 municípios, não foi arrematado. Sendo assim, cerca de 1,5 milhão de habitantes ficariam com acesso aos serviços prejudicados. A Justiça aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União de que o INCRA está tomando as providências necessárias para a regularização fundiária do território ocupado pela comunidade quilombola Peixoto dos Botinhas, situada no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal tentava, através de uma ação civil pública, impor ao INCRA um prazo determinado para a conclusão do procedimento administrativo de demarcação da área e alegava, por parte da autarquia, omissão na condução do processo, desde que a área havia sido certificada pela Fundação Palmares. Em defesa do INCRA, a AGU defendeu a impossibilidade de fixação do prazo, uma vez que o procedimento de titulação de demarcação de terras ocupadas por remanescentes é complexo e envolve 21 etapas, como determina a legislação. Disse ainda que não seria possível a fixação de uma data por haver intercorrências naturais nesse tipo de situações. Apresentou ainda informações sobre o andamento do processo antropológico de delimitação, o que confirma que as medidas já estão sendo tomadas. Para a AGU, a procedência da ação e a intervenção do Judiciário na questão significaria violação no princípio constitucional da separação dos poderes e que cabe ao gestor eleger as prioridades da administração e os destinos dos recursos orçamentários. A Justiça Federal acolheu os argumentos da AGU e reconheceu que não houve omissão por parte do INCRA na condução do procedimento e que, mesmo que tivesse havido, qualquer início de programa de demarcação necessita de previsão orçamentária. Nesse sentido, a importância da decisão é porque reconhece o esforço da instituição nos procedimentos de regularização fundiária a serem executados naturalmente dentro de suas capacidades e competências, conforme definição de prioridades pelo gestor público.
Nos dias 12 e 13, quarta e quinta desta semana, às 7h30 da noite, serão lançados os prêmios Comunique-se e Influencie-me. Com o apoio da TV Justiça, as premiações valorizam a liberdade de expressão e o trabalho de formadores de opinião. Os eventos acontecem por meio de lives e marcam o início da fase de indicação dos profissionais. Então anote aí os sites prêmio.comunique-se.com.br e prêmioinfluence.me. E registre sua sugestão. Não deixe de participar e ajudar o seu comunicador ou influenciador preferidos. E veja a seguir, caso Tatiane Spitzner chegue ao 7º dia de julgamento e júri deve decidir se ela foi morta pelo marido. Depois do intervalo. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. O Tribunal do Júri está reunido neste momento para decidir se condena ou não Luiz Felipe Manweiler pelo assassinato de Tatiane Spitzner. Ele é acusado de matar e jogar a esposa do 4º andar do apartamento onde moravam em 2018, em Guarapuava, região central do Paraná. 7 dias. Esse é o tempo que já dura o Tribunal do Júri de Guarapuava, no interior do Paraná, que vai decidir se o biólogo Luiz Felipe Manweiler é ou não culpado pela morte da advogada Tatiane Spitzner. Nesta segunda-feira, a sessão foi retomada com o debate entre a defesa e a acusação. Última etapa antes que o júri, formado por 7 homens, se reúna e dê o veredito final sobre o caso. Durante a tarde, a promotoria reforçou a acusação de que Luiz Felipe matou Tatiane e destacou o comportamento de Manweiler ao ver a mulher caída no chão. Ele sai da casa, jurado, com pano para limpar tudo. E esse é o réu que os senhores estão julgando. Dissimulado. Raciocinem comigo. Que desce para pegar o corpo. Que não grita nada lá embaixo, a não ser pelo amor o que você fez, diz ele. Já a defesa do réu tentou provar que Tatiane não foi assassinada e que as lesões foram causadas na queda do prédio. E não explicaram até hoje como Tatiane sofreu lesões apenas do lado esquerdo do corpo. Lado direito, Juliano, não tem absolutamente nada. O braço não tem lesão, a coxa não tem lesão, a panturrilha não tem lesão, a orelha não tem lesão, a cabeça não tem lesão. O acusado foi ouvido nesse domingo. O depoimento durou cerca de 11 horas. Luiz Felipe pediu desculpas por agredir a mulher, mas negou que a tenha matado. Ele disse que houve uma discussão porque ela teria ficado com ciúmes e que viu Tatiane se segurando com as mãos no parapeito da sacada. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada de 22 de julho de 2018, após cair do 4º andar de um prédio na região central de Guarapuava. Câmeras de segurança do condomínio registraram Manweiler batendo na mulher, agressões que teriam continuado no apartamento até a queda da advogada. Em outra imagem, o biólogo é visto limpando o elevador e deixando o prédio. Ele chegou a fugir de carro em direção à Foz do Iguaçu, mas acabou sendo detido horas depois ao bater o veículo. Manweiler está preso há 2 anos e 9 meses. Os números de feminicídios em Mato Grosso também preocupam. Por isso, a denúncia nos primeiros sinais da violência doméstica continua sendo a principal arma da mulher vítima de agressão. É dessa forma que muitas vidas estão sendo salvas. Veja na reportagem de Geisa de Oliveira. Gritos de socorro, pedidos de ajuda de mulheres vítimas de violência. Moça, meu marido acabou de me bater. Em 2019, foram 39 mulheres vítimas de feminicídio no estado de Mato Grosso. Em 2020, foram 65 vítimas, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. Os dados são da Superintendência do Observatório de Violência da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso.
Uma história de desespero. Foram várias tentativas de homicídio sofridas por esta vítima. Perto da morte, não se calou e decidiu denunciar o agressor. Hoje, ex-companheiro. Quando eu entrei dentro do carro, já entrei com ele dando murro. Murro, chute. E aí eu falei pra ele, não dá mais, né? Uma semana depois, falei pra ele, não dá mais. E aí ele passou atirando na porta da minha casa. Naquele dia eu achei que eu ia morrer. E aí foi que eu fiz a primeira denúncia. Em 2020, Mato Grosso aparece em 21º lugar no ranking nacional de denúncias dos canais Disque 100. Em Cuiabá, existe um plantão 24 horas de atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual. Já em todo o estado, são 8 delegacias especializadas de defesa da mulher instaladas: Várzea Grande, Cáceres, Barra do Garças, Sinop, Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Cuiabá. O objetivo é fornecer apoio e acolhimento a essas vítimas, além de atender crianças, adolescentes e idosos. Até para que as vítimas se sintam mais seguras e acolhidas, porque embora a gente tenha uma rede de apoio, rádio patrulha, as medidas são efetivas, elas já têm conhecimento dos seus direitos, cada vez mais tendo conhecimento de todos os seus direitos, elas têm que se sentir amparadas e sentir seguras com as ações do judiciário. E a violência contra a mulher pode mostrar outra face cruel quando praticada contra idosas, que muitas vezes já se encontram em situação de maior vulnerabilidade. A violência contra a mulher não tem idade. Os agressores geralmente são pessoas próximas e estão dentro de casa. Além da agressão física, elas também são alvo de violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. O Sejusc 60+ do TJRS é um atendimento especializado que também recebe denúncias de violência contra idosas. Acesse tjrs.jus.br. Se você é vítima ou conhece alguma mulher com mais de 60 anos que sofra qualquer tipo de violência, denuncie. E no próximo bloco, no Dia da Memória do Poder Judiciário, saiba como o Superior Tribunal de Justiça preserva e divulga seu patrimônio histórico. Voltamos já. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. O 10 de maio é o Dia da Memória do Poder Judiciário e para celebrar a data, vamos mostrar como o Superior Tribunal de Justiça preserva e divulga seu patrimônio histórico para contribuir com a consolidação da memória institucional do Poder Judiciário e da democracia. Localizado em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça é responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. As decisões da Corte têm repercussão em diversos aspectos da vida cotidiana dos brasileiros. Para dar a oportunidade de conhecer o STJ de perto, a Secretaria de Gestão de Pessoas criou o projeto STJ Tour, com o objetivo de mostrar o funcionamento de algumas áreas do tribunal. Em razão da pandemia da Covid-19, as visitas foram suspensas, mas isso não significa que o projeto foi abandonado. Apenas precisou se adaptar. As visitas presenciais agora são virtuais. Vamos ver como funciona? A Coordenadoria de Gestão Documental do STJ, que fica no subsolo do prédio dos plenários, é responsável por cuidar de todos os documentos e processos que chegam à Corte. Os arquivos contam a história e preservam a memória do tribunal e do judiciário e são fontes de pesquisa e informação para toda a sociedade. Cada documento arquivado percorre um ciclo de vida dividido em 3 fases. Na primeira fase, ele é recebido e encaminhado para o uso imediato. Os documentos hoje no tribunal tramitam por meio eletrônico.
Dessa forma, se não forem recebidos eletronicamente, são digitalizados e inseridos no sistema eletrônico de informações. Na segunda fase, os documentos são organizados, guardados e aqueles que já passaram pelo prazo de guarda, descartados. Os que têm valor histórico vão para o acervo permanente. Já a terceira fase é voltada aos arquivos que sobreviveram à tabela de temporalidade, como, por exemplo, documentos históricos, aqueles que registram a evolução da instituição ou guardam informações de interesse para o STJ e para a sociedade. No acervo, é possível encontrar, por exemplo, um esboço feito à mão por Oscar Niemeyer do projeto arquitetônico do STJ. Uma foto dos primeiros ministros da Corte no dia da instalação do tribunal em frente ao STF e o termo de posse do primeiro presidente eleito na Corte, ministro Washington Bolívar. Todo esse material e outros documentos históricos podem ser acessados por qualquer pessoa no site arquivocidadão.stj.jus.br. Agora vamos conhecer o setor que mais recebe visitantes no tribunal, o Museu do STJ. Isso porque a Coordenadoria de Memória e Cultura é responsável por diversos projetos que buscam aproximar a sociedade do judiciário. Localizado no segundo andar do prédio dos plenários, são várias as iniciativas que acontecem neste espaço. Desde exposições permanentes até mostras de novos talentos das artes plásticas nas mais diversas linguagens, todas abertas ao público. O museu também promove programas educativos que mostram a realidade do STJ e do Judiciário à comunidade, especialmente estudantes do ensino médio e fundamental e idosos do Distrito Federal. Por enquanto, está tudo suspenso por causa da pandemia. Mas vamos em frente com o nosso tour virtual conhecer o Museu do STJ. Uma viagem no tempo, a história do tribunal contada por meio de um valioso acervo. A exposição permanente, Espaço Memória e Ação, conta o desenvolvimento da Corte desde seu antecessor, o extinto Tribunal Federal de Recursos, até a criação do STJ. É possível encontrar a mesa de julgamento original da primeira sede do TFR, que ficava no centro do Rio de Janeiro. Tem também o primeiro recurso especial julgado na Corte, vestimentas e fotografias que retratam como era a atividade judiciária no passado, além de uma galeria com todos os ministros que já presidiram o tribunal. Como vimos, preservar a história, além de contribuir com a memória da justiça, mantém vivo tudo aquilo que foi conquistado e colabora para a consolidação e aperfeiçoamento da democracia brasileira. Para assistir o tour completo, acesse a página do STJ no YouTube. Para celebrar o Dia da Memória do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça vai realizar o primeiro Encontro Nacional da Memória do Poder Judiciário no dia 18 de maio. O evento será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site cnj.jus.br. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.